dia a todos e a todas que nessa manhã vão nos acompanhar em mais um dia de trabalho. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto, né, que vem desde a semana passada. A gente vai estar conversando sobre o currículo paulista da etapa do ensino médio, mais especificamente sobre o documento que está para consulta pública. Durante essa nossa conversa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem o site, vai aparecer aí na telinha para mandar para a gente. E assim, se tiverem, vão formulando durante o nosso bate-papo as perguntas que vocês quiserem encaminhar, que no final da nossa conversa, a gente vai estar respondendo todas as perguntas, as que não derem tempo, a gente vai estar respondendo e colocando lá no site da EFAP, onde tem todo o material da consulta pública. Então, anote aí. O endereço para que vocês mandem as perguntas é http://bit.ly/0104-CPCH. CP é Currículo Paulista de Ciências Humanas. Por favor, muda a tela. Onde vocês vão estar encontrando todas as informações sobre o currículo paulista da etapa do ensino médio. Eu acho que vocês já devem saber, mas é bom a gente estar reforçando. Está tudo lá no site da EFAP. Então, efap.educacal.sp.gov.br/currículo paulista/ensino médio. Lá, além do material do ensino médio, tem também todo o material do fundamental. Então, vocês vão ter que clicar lá no ensino médio, tem um linkzinho escrito consulta pública. Quando vocês clicarem no link, vocês vão ter acesso ao documento, né, que é fonte da nossa conversa de hoje, ok? Se alguém não conseguir anotar esse endereço, pode entrar também pelo Google. É só escrever Currículo Paulista Ensino Médio que o Google leva vocês a esse endereço. Então, aqui, vocês vão ter acesso ao documento que está para a consulta pública. Bom, assim que vocês clicarem no ícone Consulta Pública, vocês vão encontrar essa telinha com uma breve introdução. Para participar, o que é preciso fazer? Aqui embaixo, onde vocês enxergam esses quadradinhos aqui azul, tá? Então, tem o professor, estudantes, instituição e sociedade civil. Vocês vão clicar aqui, se você é professor, professores, aí vai abrir um questionário. Esse questionário vocês responderam, é um questionário pequeno, e logo depois que vocês responderem é que vocês terão acesso ao documento. Então, é importante que vocês saibam que a consulta pública não é só o questionário, vocês terão acesso a todo o documento que orienta as informações sobre o currículo paulista da etapa do ensino médio. Então, após responder o questionário, aí vocês têm acesso ao documento, ok? Tem o ícone dos estudantes, que está organizado da mesma forma, e também das instituições e da sociedade civil. É importante que vocês divulguem para que todos os nossos estudantes participem desse importante momento e façam as suas contribuições. É importante que vocês saibam que o currículo paulista ele está sendo construído a partir do que consta na BNCC. Assim, o que se faz necessário? Que a gente entenda um pouquinho mais sobre o documento da BNCC. Para isso, o MEC nos traz um curso que embasa todo esse conceito o qual nós partimos para construir o documento que está em consulta pública. Então, para vocês terem acesso a esse curso, é só vocês linkarem nesse endereço que aparece aí na telinha, que é lá no AvaMec. Esse curso é um curso gratuito
E ele vai estar trazendo para vocês, como eu já disse, um embasamento teórico sobre o que está na BNCC. É o documento base para a construção do nosso currículo. Não é obrigatório, tá? Vocês estarem realizando esse curso, mas a gente indica fortemente, né, se for possível fazer, porque vocês vão entender as concepções, os princípios e as premissas de onde nós tiramos e como foi todo embasado a construção desse documento. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura do currículo paulista do estado de São Paulo. Muitos de vocês já conhecem, mas é bom a gente estar retomando, né, porque tem sempre alguém novo. Aqui a gente pode perceber que o currículo paulista ele vai continuar com as 3.000 horas. E ele compõe essas 3.000 horas o quê? Da formação geral básica e dos itinerários formativos. A formação geral básica é a parte comum, né, do currículo que hoje está em vigência. E os itinerários formativos, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre eles agregam uma opção onde o jovem pode estar escolhendo se aprofundar e ampliar os seus conhecimentos, ok? Então, se a gente somar as duas partes, nós vamos ter 3.150 horas. Continuamos com as 3.000 horas. Nada some, é só a forma de organizar. Aqui vocês percebem que a formação geral básica, ela é organizada por área de conhecimento. Esse é uma novidade importante, né? Diferente do ensino fundamental, que continua a organização por componente curricular. Aqui no ensino médio, a organização será por área de conhecimento, onde os professores da área trabalharão as competências e as habilidades assim organizadas. Então, em cada área de conhecimento, continua todos os componentes curriculares, linguagens e suas tecnologias, que é língua portuguesa, arte, educação física e língua estrangeira, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, né, que é o foco da nossa conversa de hoje, que é composta, né, pelos componentes de história, geografia, filosofia e sociologia, e ciências da natureza e suas tecnologias, que é composta pelo componente de biologia, química e física. A legislação fala que os itinerários têm que ter, no mínimo, 1.200 horas. Nós começamos com 1.350, por conta dos componentes do Inova, né? Então, os componentes do Inova vêm para cá, para os itinerários formativos. Os itinerários formativos, segundo a legislação, são 5. Um por cada área de conhecimento, como você vê aí na tela, e um de formação técnica e profissional. Aqui a gente vê a estrutura desses itinerários, como eles estão organizados. Então, as 4 áreas de conhecimento é a possibilidade da organização de itinerários únicos por área de conhecimento. Então, um itinerário único de linguagens, ciências, linguagens e suas tecnologias. Esse itinerário, ele pode compor só por essa área. Então, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciência da natureza e suas tecnologias. E o itinerário de formação técnica e profissional. Então, o estudante pode escolher fazer o itinerário só de uma área ou o integrado, que vocês observam a seguir, que pode ser linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ou ciências humanas e ciências da natureza. Então, existem essas possibilidades, e quando o jovem for fazer itinerário, nas horas também contam os componentes do Inova Educação. Então, eletiva, tecnologia, inovação e o projeto de vida compõem os tempos do itinerário.
Como é objeto da nossa conversa de hoje, né? Como vocês já sabem, nós ontem conversamos sobre a área de linguagens, de tarde foi matemática, e agora então chegou a hora da gente estar conversando sobre a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Para isso, nós estamos convidando aqui a Tânia, que é que é a coordenadora, né, que está acompanhando aí todo esse processo com todos os redatores, que organizou esse documento que está lá para consulta pública. Tânia, a palavra é sua. Olá, Helena, obrigada por essas palavras iniciais, né? Eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco neste momento, acompanhando essa videoconferência da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Gostaria de agradecer a todos os professores, né, pais, estudantes que estão conosco aqui, e nós esperamos que todos possam dividir conosco as suas expectativas, as suas dúvidas, as suas experiências, a fim de enriquecer não só essa vídeo, mas também um documento que está lá disponível nessa primeira versão do currículo oficial do Estado de São Paulo da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Bom, eu gostaria de agradecer também, e é um agradecimento muito especial para os nossos queridos redatores, né? A professora Érica Cristina Frau, professora coordenadora da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Olá, Érica, tudo bem? Bom dia. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio Damiati, né, da equipe de Geografia. Bom dia, Sérgio, aqui da COPED. Os professores Egi e a professora Clarissa, né? Ambos são da equipe de História, também aqui da COPED. E, finalmente, o professor Emerson Costa, né? Professor de Sociologia, aqui da COPED, também redator do currículo dessa primeira versão que está disponível na consulta pública. Bom, a partir desses agradecimentos iniciais, eu gostaria de fazer um breve depoimento aqui, dizendo que esse trabalho não foi fácil, né? Quem é da área de ciências humanas sabe, ocorreram muitos debates, né? Muitas discussões amistosas, mas ocorreram, né? E tivemos muitos parceiros, né, que se prontificaram a estar conosco a discutir, né, essa primeira versão. Então, não foi um trabalho fácil, principalmente quando nós tratamos de questões que não são de base instrumental, né? A gente sabe que ciências humanas gostam muito de falar, de discutir, foram inúmeras reuniões, mas eu queria esclarecer aqui para todos que as reuniões foram muito importantes, né? Eu me senti uma outra pessoa, né? É importante sair do nosso quadradinho, de escutar o que os outros componentes da área têm para dizer. Eu achei, assim, que foi muito enriquecedor, né? E eu espero que seja enriquecedor para todos nós, né? Por isso eu reforço esse convite que já foi feito pela equipe de linguagens, pela equipe de matemática, para que todos participem desse momento que é muito especial para a educação básica e principalmente para o ensino médio agora, né? Bom, antes de passar a palavra para os nossos redatores, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos gerais, né, sobre a área de ciências humanas. O primeiro esclarecimento é a mudança da terminologia da área, né? Todos lembram que ciências humanas passou um significativo período, desde os PCMs, né, até a terminologia ciências humanas e suas tecnologias. Com a Lei 13.415 de 2017, a área de ciências humanas passa a ser chamada de ciências humanas sociais e aplicadas, né? É um nome novo, mas ele tem uma importância significativa para esse momento que estamos vivendo, né? Remete, né, a esse estudante da área que precisa estar presente, não só estudando e pesquisando, mas também atuante. Ciências humanas sempre priorizou o estudo, né, de forma rigorosa, a dinâmica da humanidade,
da produção dos valores, da vida material, da vida cultural, né? E esse primeiro momento, né, que é essa primeira versão do currículo, nós tentamos colocar essa dinâmica das ciências humanas, não apenas na parte comum, mas também na parte dos itinerários formativos, né? Esperamos ter conseguido ter colocado todo esse estudo, que é um estudo mais tradicional, mais clássico das ciências humanas, mas articulado agora com esse novo movimento, que é de atuação do estudante, o momento do protagonismo do estudante nessa etapa da educação básica e nessa área do conhecimento. No contexto da educação básica, alguns esclarecimentos precisam ser feitos. O primeiro esclarecimento é que tudo que foi colocado dentro desse primeiro documento da área de ciências humanas, ele não foi, apesar das várias discussões, dos muitos desejos, ele não foi feito a partir do que apenas nós desejamos, né? Houve referências bibliográficas importantes, das quais eu gostaria de citar. Primeiro, a Base Nacional Comum Curricular, da área de ciências humanas, né? Esse documento foi fundamental, porque lá na base, o que nós encontramos? Nós encontramos as competências, nós encontramos as habilidades, as categorias, então foi olhando para esse percurso que já foi dado pela base de habilidades, competências e categorias, que os redatores em diferentes momentos discutiram o quê? A elaboração dos objetos de aprendizagem. Então, a base foi o documento fundamental, fundamento, né, como o próprio nome diz, a base, para o trabalho com essa primeira versão do currículo. O segundo documento, que eu acho que é fundamental também na leitura e que explica muito esse novo momento do ensino médio, é a Resolução 3 de 2018, né, que atualiza, né, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, né? É um documento fundamental, fantástico, traz muitas explicações, por exemplo, a nomenclatura, um exemplo, nomenclatura trabalho, né, que aparece lá no nosso currículo, as diretrizes já traz uma explicação do que ela está entendendo para a educação básica sobre o termo trabalho, né? E é um documento fantástico, eu acho que assim, quem puder dar uma olhadinha nas diretrizes, eu acho que vai entender muito do processo que nós estamos passando neste momento. E das escolhas que estão lá no documento, nessa primeira versão do currículo. E, finalmente, não é uma ordem de importância, porque esses 3 documentos são fundamentais, a LDB. Em especial, o artigo 35. Eu acho assim que todos nós que somos professores, educadores e mesmo os estudantes, acho que todos têm que dar uma olhada nesse artigo 35. É um artigo que é para toda a educação básica, contudo, esse artigo, para as ciências humanas, ele, pelo menos na minha opinião, ele tem um sentido muito profundo. Porque esse artigo 35, do que ele vai falar? Do que ele vai tratar? O artigo 35, ele trata desse ensino médio que não se interrompe, né? Ele não se interrompe, ele não é uma ruptura com o ensino fundamental, né? Esse artigo 35 fala que o ensino médio ele tem que aprofundar essas aprendizagens, aprimorar essas aprendizagens que vêm do fundamental, então não há uma ruptura. Esse mesmo artigo 35, ele fala da necessária formação para o trabalho, né, e para a cidadania, não distingue, não coloca numa ordem de hierarquia, é fundamental esse movimento. Trata, né, do aprofundamento das questões éticas, né, da autonomia do estudante. Ele trata dos fundamentos da ciência, né, e da tecnologia, e, finalmente, da não separação, né, da articulação, do caminhar junto entre teoria e prática. Eu acho que essas são as palavras gerais que eu gostaria de dizer, que embasaram o trabalho dos nossos queridos redatores, dos nossos esforçados e heróicos redatores. Bom, por fim, né, eu acho que agora eu vou passar a palavra, né, para os redatores, para que eles façam uma explicação um pouco mais detalhada daquilo que
que foi feito, desse percurso que foi trilhado, né? Então, eu passo a palavra agora com você, Érica. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Então, sou Érica Frau, redatora de filosofia, estou com essa equipe maravilhosa e vou dar continuidade na fala da Tânia e a gente vai completando um ao outro para a gente tentar trazer o máximo de informações possíveis para fomentar a participação na consulta pública. Nesse sentido, a gente vai pensar um pouquinho sobre o desafio da contextualização, da interação e da articulação. Então, pessoal, a equipe de Ciências Humanas se articulou para traçar estratégias que fomentam as novas possibilidades de ensinar e aprender. Nós focamos na valorização dos saberes das 4 disciplinas. Então, o cuidado que toda a equipe teve o tempo todo foi de fazer a composição sem uma disciplina sobrepor a outra. E, nesse sentido, nós pensamos também na importância de propor os objetos de conhecimento sempre contextualizados e integrados às competências e às habilidades que estavam lá previstas na base. Dessa forma, buscamos valorizar a articulação dos saberes, que são essenciais para as aprendizagens dos estudantes lá do ensino médio. Lá na área de ciências humanas, nós temos diferentes dinâmicas, né? Como a Tânia já apontou um pouco, a gente tem o caminho do social, do cultural, econômico, artístico, político, jurídico, entre outros, né, caminhos e dinâmicas. Todas elas são relevantes para a compreensão e participação ativa do estudante no mundo contemporâneo. E destacamos ainda que é nessa complexidade desse contexto que nós vamos poder compreender e reconhecer a interação entre os conhecimentos de todos os componentes curriculares, os saberes e as práticas que vão caracterizar a nossa área. Então, pessoal, é o seguinte, se a área de humanas deve oportunizar situações para o desenvolvimento do pensamento crítico e deve fomentar a produção de respostas criativas, nós devemos nos perguntar como é que a gente vai fazer para promover essas reflexões. Lá no texto que está para consulta pública, a gente traz algumas perguntas para fomentar essas reflexões. Uma delas é como compatibilizar produção e consumo para todos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Uma questão como essa, gente, vai fazer com que todos os componentes curriculares estejam articulados para promover pensamento e criticidade. Outra questão que a gente traz, quais desafios éticos devemos enfrentar diante da atual dinâmica da produção tecnológica? Ou ainda, a nossa condição cidadã pode ser compreendida mediante eventos históricos? Ou a pergunta, por que algumas pessoas são mais vulneráveis socialmente que as outras? Gente, todas essas perguntas, elas vão contextualizar e articular os saberes das 4 disciplinas da área de ciências humanas. Responder essas questões, outras questões, fazer outras perguntas. A intenção mesmo é produzir saberes criativos e éticos. É produzir respostas nesse movimento de pensamento. O que deve estar no horizonte disso tudo é um ensino contextualizado, integrado e articulado dos saberes de ciências, da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Bom, finalizando essa minha fala, eu vou confessar aqui com vocês que esse foi o nosso movimento de pensamento, né? Tentando promover toda essa articulação o tempo todo das 4 disciplinas que compõem a área, valorizando o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo. Bom, agora a Clarissa vai continuar a videoconferência com vocês e vai falar um pouquinho mais sobre esses componentes que compõem a área. Então, por gentileza, passar para o próximo slide e passar a fala para a Clarissa. Obrigada, Érica. Eu sou a Clarissa, da equipe técnica aqui da Secretaria e redatora de História do Currículo Paulista.
Bom dia a todos, né, que acompanham a videoconferência e obrigada aí pela participação nesse processo novo para todo mundo. A minha fala, ela vai ao encontro ao que a Tânia apresentou inicialmente sobre a questão das mudanças em relação ao trabalho por área de conhecimento no ensino médio, no currículo paulista, mudanças, né, que vieram aí da BNCC e das diretrizes do novo ensino médio, dentre outros documentos referenciais, né? Eu acredito que a grande dificuldade, quando a gente analisou a base nacional, enquanto equipe de redatores, foi identificar, como é o caso aí do ensino fundamental, os objetos de conhecimento separados por componentes, né? E esse exercício foi importante para a criação dos nossos organizadores e para pensar como, em cada componente, os conceitos e processos se encaixam e contribuem aí para a construção das habilidades e competências. Então, acho que a inovação, ela está na ideia de desenvolver as habilidades e competências em uma perspectiva de educação integral e integradora. Então, a BNCC orienta que as aprendizagens essenciais no contexto das ciências humanas e sociais aplicadas deverão contemplar os conhecimentos e procedimentos da filosofia, geografia, história e sociologia. Eu enfatizo, né, que os componentes curriculares permanecem, tá? Eu acho que essa é uma polêmica que pode, né, gerar algum tipo de problema. Aqui a gente observa, né, a articulação entre os componentes e a equidade, né, na área que conta com a sociologia, filosofia, geografia e a história, que deve, né, por meio dessa problematização de tempos e contextos, da representação cultural, da produção e organização da sociedade em diferentes tempos e lugares, considerando as categorias que estruturam os conhecimentos específicos, mas que revelam aí valores políticos e educacionais da área. Eu acredito que, a partir dessa perspectiva, é possível que a gente possa reconhecer aí na área das ciências humanas uma multiplicidade de olhares aí sobre as relações humanas, né, associadas e comprometidas com o desenvolvimento das competências, articulando, né, e oportunizando os estudantes, ampliar, eu acho que isso que é importante enfatizar, a dimensão do projeto de vida e fortalecer a questão da cidadania. Eu acho que assim, a preocupação, quando, né, nos reunimos em várias áreas de conhecimento aí, enquanto redatores, foi de manter, né, as especificidades e os conceitos da área num trabalho integrado, no sentido, né, epistemológico, com categorias, objetos de conhecimento que vocês podem observar no material para consulta pública, de modo articulado, né, que favoreçam aí o protagonismo dos estudantes e o lugar deles no mundo e as experiências, né, e vivências que eles têm. Então, acho que nessa perspectiva, né, as ciências humanas têm que visar aí a ação protagonista desses estudantes e a atuação autoral, né, dessa molecada, né, articulando projetos de pesquisa, intervenção social, como eu já citei, valorizando os projetos de vida, né, dessas juventudes, né, que são muitas juventudes. E tudo, obviamente, que de maneira interdisciplinar. Essa questão pressupõe aí uma diversidade de sujeitos e narrativas. Eu acho que a narrativa é importante e são observadas aí no currículo e na base, né, trazidas pela base. Por fim, aí eu destaco que os objetos de conhecimento indicados, eles não se referem a um componente curricular específico, né, porque a habilidade ela fala de questões de processos e métodos, né, atitudes, e a gente pensou uma coisa para um sistema, que possivelmente, né, para a secretaria, para a rede, isso seja mais definido, tá? O que elaboramos, eu acho, foi um organizador que busca problematizar de forma interdisciplinar a área
e que podem ser trabalhados por todos os componentes, ou apenas por 2, ou por 3, né? Aí depende da habilidade e da competência a ser desenvolvida. Então, eu acho que a minha fala é essa, né? A gente conta com a leitura e colaboração de todos nessa consulta pública, né? Para que a gente possa adequar e repensar os caminhos nessa construção, com as considerações, as sugestões e as indagações de todos aí. Eu finalizo a minha fala e passo a palavra para o professor Sérgio, da minha arte de geografia, que vai comentar aí as especificidades da geografia, tá bom? Esse momento aqui é muito importante para a nossa rede, porque só com a contribuição de vocês, lá na consulta pública, a gente vai conseguir aprimorar o nosso material, né? Então, é importante a participação de vocês. Eu estava falando assim da nossa concepção, né, do ensino de geografia, né? O ensino de geografia, né, deve oferecer a oportunidade para que os estudantes compreendam as mudanças ocorridas no espaço geográfico, reconhecendo o seu papel de mudança, de agente transformador, né, nessa mudança, nas dimensões socioambientais estabelecidas na sociedade contemporânea. Então, a Secretaria vem trabalhando desde 2012 com a questão da educação de risco, de redução de riscos e desastres, né? Tem uma lei, a 12.608, que é uma grande oportunidade assim para a nossa disciplina trabalhar essas relações socioambientais, né? Porque, infelizmente, os desastres, eles são socioambientais. Então, a gente consegue fazer essa ligação, assim, entre a geografia e essas questões, né? É muito interessante. A gente também entende também que o estudo de geografia no ensino médio, né, conforme o artigo 35 da LDB, pretende aprofundar os saberes científicos e os conteúdos que foram desenvolvidos no decorrer do ensino fundamental, sobretudo as relações entre os processos históricos, a formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza, né? Então, a gente se baseou nisso para fazer algumas recomendações no nosso currículo, tá? Então, eu reforço mais uma vez que é importante o olhar de todos aí para contribuir para o aprimoramento do nosso currículo, tá? Então, agora eu passo a palavra para o professor Emerson, que vai falar um pouquinho sobre a sociologia, tá? Muito obrigado. Bom dia, obrigado ao Sérgio, obrigado aos colegas que já falaram aqui. Como o Sérgio, eu também gostaria eu sou o professor Emerson, que compõe a equipe curricular de Ciências Humanas no componente Sociologia, juntamente com o professor Marcelo Elias, que é um grande apoio para a gente, a partir de agora, na construção deste currículo, especialmente pós consulta pública, não é? Dentre os 4 componentes curriculares da área de Ciências Humanas, Sociologia, como todos nós sabemos, é o mais recente, especialmente na educação básica e também como área do conhecimento mesmo, né? Sociologia é uma ciência relativamente nova, especialmente se comparado com algumas outras. Nesse sentido, poderia haver algum tipo de dificuldade em se trabalhar os objetos de conhecimento deste componente curricular para essa etapa da educação, que é o ensino médio. Logo no início dos anos 2000, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio deram uma orientação bastante clara, bastante precisa do que se trabalhar em sociologia através de conceitos estruturadores, que lá são a cidadania, o trabalho e a cultura. E reforçando a fala da Tânia em relação às diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais para as ciências humanas, e eu acho que para a educação básica como um todo, é um documento bastante robusto para a gente pensar metodologias, objetos de conhecimento a serem ensinados para os estudantes. E lá, no início dos anos 2000, os PCNs trouxeram um caminho, né, a se seguir na educação básica para que os estudantes compreendessem a sociologia e seus desdobramentos dentro da área de ciências humanas e como saber na educação básica. Contudo, aliás, não é nem contudo, acrescentando
a esses conceitos estruturadores propostos pelos parâmetros curriculares nacionais, veio a BNCC incorporar as categorias. As categorias da BNCC, elas ampliaram e muito os conceitos estruturadores para a sociologia lá do PCN em quatro grandes categorias, quais sejam tempo e espaço, território e fronteira, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho. Quando eu digo ampliar, é no sentido de que aqueles conceitos estruturadores que estavam intimamente lá nos PCNs ligados à sociologia, as categorias da Base Nacional Comum Curricular, elas se ampliam para os 4 componentes da área. E, obviamente, nessas categorias nós enxergamos claramente cidadania, trabalho e cultura. Diante disso, além de fomentar esses conceitos estruturadores que deram uma personalidade para o ensino de sociologia no ensino médio, ele ampliou e, inclusive, fortaleceu a necessidade da sociologia nessa etapa da educação, juntamente com os demais componentes curriculares, justamente pela necessidade de contextualização. E essas categorias propostas pela BNCC, elas abrem múltiplas possibilidades de objetos de conhecimento, não só para a sociologia, como para os demais componentes curriculares da área de ciências humanas e sociais aplicadas, pensando nas especificidades desse componente, mas também pensando nessa ampliação em termos de contextualização, porque agora estamos falando de um ensino médio por área, onde os componentes curriculares aparecem, cada um garantindo a sua especificidade, como a professora Érica já comentou, mas, ao mesmo tempo, fomentando a contextualização destes componentes dentro da área. Então, o ganho maior é para o estudante, obviamente, mas para nós, professores, sem dúvida, amplia possibilidades de métodos, possibilidades de trabalhos, possibilidades de materiais, enfim. É neste sentido que as categorias, elas incrementam o trabalho da sociologia dentro de uma área tão importante, como já dito pela professora Érica, para os acontecimentos pelos quais todos nós passamos ao longo da nossa vida, em termos econômicos, sociais, artísticos, culturais, enfim, um sem número de situações que corrobora a fala da professora Tânia, logo no início, em termos de por que a nossa área é chamada de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nesse sentido, a sociologia encontrou o seu caminho, aliás, ela fomentou o seu caminho na educação básica a partir das categorias, a partir dessa inter-relação com os outros componentes curriculares. Então, é nesse sentido que o currículo que agora está em consulta pública, é muito importante a participação de vocês, caminhou para a sociologia e para a própria área como um todo. Diante dessa fala, eu encerro a parte da sociologia aparecendo neste currículo inicial, né, que está em consulta, convidando o professor Ed para continuar a nossa VC agora com história. Valeu, Emerson, obrigado. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos e de todos que são redatores, e tem alguns outros que compõem aqui a equipe de história lá no prédio da SEDUC, que é a Priscila e a Paula Vaz, que é a mais nova recém-chegada na equipe curricular de história, e falar desse processo de escrita do novo ensino médio para o currículo paulista, dizer que não é fácil, é um processo bem dinâmico, as discussões são enormes, né? E o momento da consulta pública é de suma importância, né? Acho que todo mundo já falou disso e depois a gente reforça um pouco mais essa condição. E falarmos então um pouco da condição específica da área de história, eu peguei uma condição de uma reflexão, de uma citação de 1935,
do Mendes em A História do Curso Secundário, em que ele diz que a história, como lhes é ensinada, é realmente odiosa. Ele faz essa citação em 1935, e por muitas vezes a gente realmente nos pega com essa difícil missão, né, de transmitir determinados conteúdos, e por aí vai a condição do professor de história, né? Não é todo mundo que gosta de história, mas também temos, graças a Deus, várias pessoas que gostam de história, né? Bom, como todo mundo já disse, a área de história ela tem a sua especificidade, e esse novo currículo paulista ele garante a especificidade também da área, né, do componente curricular de história. E de que maneira a gente está pensando, a gente pensou isso, né? Se a história ela deve estar diretamente articulada às competências gerais da área de ciências humanas, de uma maneira a estabelecer vínculos, né, problemáticos, epistemológicos, nas abordagens das habilidades e competências específicas dentro da área, né? E daí, talvez, o nosso grande problema está nesta condição. De que maneira? É fazer com que esse ensino de história ele se torne um processo mais vivo, mais dinâmico, tanto na elaboração quanto na constituição da abordagem curricular e metodológica. Se, por um lado, a gente tem a garantia específica, né, a gente tem a especificidade da área, como o próprio Emerson disse, um grande fator positivo é a articulação de todas as áreas, né? Isso é bastante positivo. E de que maneira nós pensamos em tornar este ensino de história de uma maneira mais dinâmica, mais viva, né? É garantindo o desenvolvimento de competências e habilidades, mas dentro do desenvolvimento da capacidade cognitiva, da observação, da descrição e do estabelecimento das relações entre o passado e o presente nos mais diferentes espaços e dentro da identificação das condições intrínsecas do tempo para a construção e a desconstrução de significados. Eu acho que isso é o mais importante hoje para a área de história. É pensarmos nesse processo da identificação dessa construção e desconstrução de significados para o desenvolvimento, né, com o desenvolvimento de competências e habilidades. Isso é de suma importância para todos nós, né? É isso que vai garantir esse processo mais dinâmico e mais vivo e que talvez a gente não caia em tantas armadilhas como muitas vezes acontece com o professor de história, né? Como todo mundo já disse, essa condição da especificidade ela é de suma importância, mas, inegavelmente, a interdisciplinariedade entre os diferentes componentes curriculares que compõem, né, a área de ciências humanas é de suma importância, porque ganha o aluno e ganha o professor no sentido de dinamizar não só o estudo, mas de viabilizar outros mecanismos, né? A gente ganha um rol gigantesco de possibilidades, né? Esse processo de articulação entre os componentes, volto a dizer, ele é de suma importância.